Então, por isso que o tema é Marchando para a Vitória. Uma coisa que nós precisamos guardar no nosso coração, e isso é importante a gente saber, irmãos, é extremamente importante você guardar isso no seu coração. Todas as vitórias que nós precisamos, todas, sem exceção, todas, de todas as lutas, de todas as dificuldades, de tudo que passamos, de tudo o que podemos passar futuramente, o que estamos passando no momento, todas essas coisas já foram conquistadas. É vitória certa, entendeu? Então, você tem um problema na sua casa com seus filhos em relação a alcoolismo, droga, prostituição, seja o que for, o Senhor já deu a vitória. Ele já morreu por causa disso. Se tem problema conjugal, relacionamento conjugal com a esposa, esposo, o Senhor já deu a vitória sobre isso. Ele já deu a vitória. Se tem problema sério de relacionamento familiar, o Senhor já deu a vitória. Tem um problema gravíssimo de saúde na sua casa, doença incurável, que a medicina não consegue resolver absolutamente mais, não consegue fazer mais nada, o Senhor já deu a vitória. Que a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si todo o nosso castigo. O Senhor levou sobre si toda a nossa maldição. A Bíblia diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus foi morto no madeiro, na cruz. Então, toda vitória que nós precisamos, mesmo essa que está batendo na sua casa 24 horas por dia, a palavra de Deus nos ensina que tudo já foi conquistado. E quando Jesus falou, está consumado, ali acabou, não tem mais. Mas acontece uma coisa, para que Jesus fosse vitorioso, para que Jesus tivesse vitória, alguém precisava ser derrotado. Porque toda vitória, alguém que é vitorioso, vai ter um alguém que é derrotado. Pode ver, temos uma partida de futebol, o time ganha e o outro é derrotado, ele perde. Temos uma corrida de Fórmula 1, Fórmula Indy, um corredor ganha e o outro é derrotado. O segundo lugar não serve absolutamente para nada. Então, sempre vai ter um derrotado quando se tem uma vitória. E a palavra de Deus, então, diz que Satanás, ele lutava contra o Senhor. E lutou contra o Senhor Jesus e contra o reino de Deus o tempo todo. Só que, de repente, chegou o momento crucial, chegou o momento em que não dava mais para continuar aquela luta. Então, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi até o Calvário. E ele foi sofrendo escárnio, vergonha, dor, tortura, tudo aquilo que tinha contra nós, ele levou sobre si. E foi para a cruz. E tornou-se maldição por nós. Tanto ao ponto que, quando todos os nossos pecados, veja bem, isso é importante, quando todos os nossos pecados, quando todas as nossas dores, quando todas as nossas enfermidades, quando todas as nossas dificuldades, quando todos os nossos problemas, quando tudo isso estava em Jesus ali na cruz, a palavra de Deus diz que o rosto de Deus não suportou isso. E Jesus falou assim: Pai, por que que o Senhor me desamparou nesse momento? Olha que coisa impressionante que aconteceu nesse momento. Porque o Senhor Jesus, ele levou tudo o que eu tinha de mal, tudo aquilo que viria a cometer o meu corpo físico, tudo aquilo que poderia vir a cometer o meu emocional, o meu espiritual, Jesus levou à cruz do Calvário. Foi tudo sobre ele. Não ficou absolutamente nada, nenhuma dor na ponta do dedão do pé ficou sobre nós.
Nenhum câncer ficou sobre nós. Nenhum problema de alcoolismo, de drogas, ou de prostituição, ou de pornografia ficou em nós. Ficou na cruz. Então, a palavra de Deus diz que Jesus foi levado até o Calvário. E Jesus morreu. E quando ele morre, então, o diabo, com o inferno todo, e talvez eles começaram a fazer uma grande festa no inferno e falaram assim: nós conseguimos matar Jesus, nós somos vitoriosos. Só que eles não contavam, o inferno não contava com uma coisa, ou até podia contar, mas havia uma esperança neles, que Jesus não ressuscitasse. Havia uma esperança, em primeiro lugar, que Jesus não morresse. Havia uma esperança no inferno, que Jesus não morresse. Mas Jesus morreu. Então, o inferno vem com a segunda opção, vem com uma esperança que Jesus também não ressuscitasse. Mas a palavra de Deus diz que no terceiro dia, ele ressuscitou. E no momento exato que ele ressuscitou, a palavra de Deus diz então que Jesus, ele teve vitória sobre a morte. Ele teve vitória sobre o pecado de nós, de todos nós. Ele teve vitória. E ele foi e pegou as chaves do inferno, pegou as chaves da morte e tudo mais, e pegou tudo aquilo. E ele teve vitória sobre o inferno e sobre Satanás e seus demônios. Então, dessa luta entre Deus e o inferno, teve uma vitória. Jesus foi vitorioso. Então, Satanás ele foi derrotado. Agora, você consegue imaginar, quando nós somos derrotados em alguma área, você fica feliz? Você fica contente? Eu fui derrotado. Eu tentei tantas vezes com o meu casamento, mas fui derrotado. Eu tentei tantas vezes o vestibular e não consegui fazer o curso que eu queria. Você desanima? Sim. Você vai lutar, porque você quer ter a vitória. Então, hoje, o diabo não tem a menor possibilidade, o inferno não tem a menor possibilidade de conquistar novamente uma vitória em Jesus. Mas ele pode, e ele consegue fazer muitas vezes, pegar aqueles que são os representantes do Senhor aqui na terra, ele tenta tirar a vitória que já é nossa. Ele tenta sacar, ele tenta nos roubar essa vitória. Então, como que ele faz isso? Ele sabe que ele não pode tocar na nossa vida, se estamos em Cristo. Mas ele pode nos rodear, ele pode ficar ao nosso derredor, lançando lutas, lançando dificuldades, lançando um monte de coisas contra nós, para que nós que somos vitoriosos, ficarmos à mercê da derrota. É por isso que muitas vezes, tendo o próprio Cristo em nossa vida, nós aceitamos o pensamento de derrota. Não é que nós aceitamos, é que Satanás, ele vem e ele trabalha com esse espírito de derrota na nossa vida. Então ele vem e ele lança a luta. Deus permite com que ele lance luta, tribulação, mas a palavra de Deus fala bem assim que não existe tribulação, que seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. E o diabo sabe de tudo isso. Então o que ele faz? Ele vem e ele lança a dificuldade na nossa vida. Pode ver. Todos nós que estamos aqui nesse auditório hoje, nem todo mundo tem a mesma dificuldade. Alguns têm uma, alguns têm outra e alguns têm outra. As dificuldades são diferentes, talvez até alguns tenham a mesma dificuldade, mas alguns conseguem sair mais fácil, o outro ficam amarrados anos e anos e anos e anos na mesma dificuldade. Porque o diabo, ele faz com que nós enxerguemos a derrota. Mas a palavra de Deus, ela traz uma afirmação muito forte. A Bíblia diz que Cristo, ele foi vencedor. E ele venceu a morte. E ele venceu o inferno. E ele venceu os pecados. Ele venceu as tentações. Ele venceu as lutas. Ele venceu as provações. E ele teve a vitória. E Deus deu a vitória para ele. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está no Filho,
aquele que está em Cristo, ele não é apenas vitorioso, mas ele é mais que vitorioso. Sabendo disso, que nós somos mais que vitoriosos, então, Satanás, ele vem e ele lança lutas, e Deus permite até que venham lutas sobre nós. E as lutas, então, elas vêm. E nós, então, começamos a focalizar as lutas, as dificuldades. E esquecemos que nós já possuímos a vitória. Amados, eu não preciso mais lutar pela minha vitória. Você entende isso? Eu não preciso mais correr atrás dessa vitória. Ela já é nossa. É simplesmente continuar marchando na vitória que já foi nos dado. É simplesmente continuar fazendo, é continuar estabelecendo o reino de Deus. Então, as nossas lutas, elas são difíceis, porque o inimigo, ele vem e ele tenta desestimular a nossa fé, ele tenta tirar aquilo que já é nosso, porque ele é um derrotado, e se ele consegue tirar ou eliminar, ele não consegue tirar a vitória de nós, entendeu? Mas ele consegue colocar em nós um coração que não acredita naquilo que Deus fez. Amado, acredite em Deus, você é mais que vitorioso. Em Deus, nós podemos todas as coisas. O Senhor não tem dado a nós um espírito de medo, o Senhor nos tem dado um espírito de vitória. Agora, veja bem o que acontece conosco. Olha que o inferno ele tenta fazer. Ele faz com que nós venhamos a focar a nossa energia, a nossa força nas dificuldades que nós temos. Quantos de nós que está tendo problema financeiro e nós focamos a nossa fé, focamos a nossa força nas dívidas que nós temos? E a palavra de Deus diz que, por causa da vitória de Cristo, nós temos o Pai, que é o dono do ouro e da prata. Mas estamos com a nossa cabeça quente para pagar as nossas contas amanhã, porque não temos dinheiro. E focamos nosso problema, nossa dificuldade nas dívidas. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Isso é vitória. Mas nós focamos a dificuldade no nosso lar, que está desestruturado. E esquecemos que o Senhor é o autor da família. Você entende como Satanás ele coloca um óculos em nós para que nós venhamos a focar somente as dificuldades? Ou é diferente do que eu estou falando aqui na sua casa? A tendência do ser humano, mesmo tendo Jesus, é focar a nossa atenção, focar toda a nossa atenção, toda a nossa força e até mesmo fé na dificuldade que nós temos. Mas o Senhor já deu a vitória. E Satanás sabe que ele já deu a vitória. Então Satanás, ele lança a semente, ele lança as semeaduras, e ele vai justamente naquele ponto que nós temos de fragilidade. Se a sua fragilidade é finanças, então ele vai atacar as finanças. Se a sua fragilidade é sexo, ele vai colocar a sua atenção ali. E vai colocar tudo o que é de negativo ali, para que você gaste a sua força e a sua energia nessas coisas. Mas de saber que o Senhor já deu a vitória. Então, mas nós gastamos muito tempo nessas coisas. Ao invés de focar naquele que venceu, e em nós também, que somos mais que vencedores, nós focamos a nossa atenção, como vitoriosos mesmo, na dificuldade e no problema que nós temos. Agora, olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos orienta e fala bem assim que a nossa luta, está lá no livro de Efésios, capítulo 6, tipo a Rebeca colocar ali, a Bíblia diz assim: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Olha o que a palavra de Deus diz.
Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Se é o teu marido que está ao seu lado, olhe bem para ele. Se é a esposa, olhe bem para ela. Olhe bem para sua amiga, para o seu amigo, para o seu irmão de grupo familiar. Olhe aonde que está seu líder de grupo familiar. Onde está seu líder de grupo familiar? Onde que está ele? Olha para ele lá. Tem marido se degladiando com a esposa, tem esposa se degladiando com o marido, tem filhos se degladiando contra os pais, pais contra os filhos, tem ovelhas se degladiando contra o líder do grupo familiar, e tem líder de grupo familiar que está assim, eu não sei mais o que eu faço com essas ovelhas. Olha que a Bíblia diz assim, a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Se tiver outra referência, é melhor. Outra tradução. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra a gente. A nossa luta não é contra o carnê que nós temos que pagar. A nossa luta não é contra as contas que nós precisamos pagar. A nossa luta não é contra coisas, carne e sangue. Não é contra coisas materiais. E mesmo se fosse, o Senhor já tinha dado vitória por tudo isso, entendeu? Nós não lutamos contra a carne nem contra sangue. A nossa luta, irmãos, não é contra aquilo que nós vemos. O teu marido, você vê ele todo dia em casa. A tua esposa, você vê ele todo dia em casa. Os teus filhos, os nossos filhos vemos todos os dias. Os irmãos da igreja vemos todo final de semana, toda reunião de grupo familiar. Nós vemos. Mas a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Mas ali traz uma referência que fala assim, mas sim contra principados. O principado a gente não consegue enxergar. A nossa luta é contra principados, amados. É a Bíblia, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensinando. Ele fala assim, ei, para de lutar contra as suas dificuldades, para de lutar contra seus filhos, para de lutar contra teu líder, para de lutar contra a tua igreja, para de lutar com essas coisas, com o teu chefe no emprego, para de lutar. Não é ele a causa, não é ele a razão, não é ele a circunstância, não é ele. Deus fala bem assim, a sua luta, mesmo com os adolescentes, mesmo com os jovens, com os casais, com os juniores, com as crianças, ele fala bem assim, e sim contra os principados. Principados são príncipes territoriais, ou seja, principado de demônios, príncipes de regiões que cuidam, que zelam por aquele lugar onde eles estão, tanto do bem como do mal. Agora veja bem, principados do inferno, o que eles fazem? Então, existem principados do alcoolismo, existem principados de prostituição, existem principados de anarquia, existem principados de desobediência, existem principados de um monte de coisa. Ou seja, são príncipes que governam aquilo ali. E ele sabe, por exemplo, se a sua fragilidade é o cigarro, a droga ou o álcool, então tem demônios que dominam essa região que são principados. São príncipes que dominam essa região e eles vão e eles lançam isso no mundo espiritual. Você não pode pegar, entendeu? Mas Deus já te deu a vitória. E esse tipo de vitória nós alcançamos, nós já temos ela, mas nós precisamos estar dentro dela. Nós precisamos estar trabalhando junto com ela, inseridos na cruz de Cristo, como o apóstolo Paulo diz. Nós precisamos estar juntos ali, porque não se vence principados no pontapé e na pancada. Principado se vence com a oração e com o poder da palavra de Deus em nós. Aí, então, nós acessamos a vitória. Então, não adianta eu me desesperar, não adianta eu arrancar os fios do meu cabelo, da minha cabeça, não adianta eu dar pontapé, não adianta eu xingar, não adianta eu falar palavrão, não adianta eu deixar de vir para a igreja, agora não vou mais para a igreja, agora não vou mais falar com o meu líder, agora não faço, não adianta fazer isso. Tem que ir para a Bíblia,
tem que ir para a oração. Porque a nossa luta não é contra aquilo que vemos, é contra aquilo que não vemos. Então, principados são príncipes realmente desses territórios. Assim como um rei, ele determina príncipes para ir para os territórios, para que haja e seja estabelecido o governo de Deus, Satanás não tem reinado, mas ele tem principado. Então ele age da mesma forma, ele copia o modelo de Deus. Então ele estabelece os princípios da violência, os principados da violência. Então vai ter naquele lugar isso, naquele lugar isso, e se a sua família, ela já teve uma herança lá, que veio lá de trás, com um monte de coisas erradas, com um monte de coisas ruins, então Satanás ele vai tentar trabalhar nesse meio para destruir a nossa família, mesmo a nossa família sendo vitoriosa. Mas o texto continua, ele fala meio assim: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, contra aquilo que vemos, mas contra aquilo que não vemos, principados e contra potestades. Potestades são poderes desses principados. Essas potestades são os poderes que agem nas regiões espirituais. Potestade, ele é um negócio muito forte. É um negócio que tem poder e tem autoridade dentro dessa região que eles estão atuando. Por isso que eu gosto sempre de falar aqui na igreja. Agora, faz até muito tempo que não falo. Um alcoólatra, ele nunca começa lá se alcoolizando numa pancada só. Ele começa socialmente tomando uma cervejinha. Portanto, não toma cerveja. O uso da pornografia dentro de casa, através da internet e outras coisas, ele não começa você indo diretamente num site pornográfico, mas começa quando você está lá assistindo lá a TV Globo, e de repente passa cenas do Big Brother, passa a Globeleza lá dançando. Você entende? Você deixa com que aconteça. Principados. A autoridade nesse mundo espiritual. Entendeu? Então, estas potestades são poderes nessas regiões que atuam. E com força. Que na nossa força humana a gente não vence. Agora, como é que pode, eu mesmo sendo vitorioso, não conquistar, ou não ter essa vitória, ou não usufruir dessa vitória, mesmo sendo vitorioso? É por isso que a gente se abate muitas vezes. Irmãos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas não são vencidas na força humana, elas são vencidas na força espiritual. Então, além de principados e potestades, ali ainda fala, eu quero usar a outra palavra ali, além de príncipe das trevas desse século. A Bíblia diz também que é contra as hostes espirituais da maldade. Amados, a gente precisa se cuidar. Nós precisamos tomar cuidado muito sério. Porque, veja bem, principados são príncipes de governo, de territórios. Potestades são autoridades e poderes que têm esses principados. Agora, hostes espirituais são exércitos que estão nessas regiões da maldade para combater contra a gente. Portanto, para tirar essa vitória que já está garantida a nós, para tirar essa vitória que Deus já nos deu, tem principados, tem potestades e tem hostes espirituais, tem exércitos de demônios lutando contra a nossa vida para tirar a vitória, que já é nossa. Eu não digo para tirar a vitória, mas para fazer com que a gente não usufrua da vitória que já é nossa. Então é muito sério quando nós temos essa advertência. Sem contar que olha que diz ali nesse versículo ainda, que é uma coisa muito séria, contra os príncipes das trevas desse século. Jesus falou certa feita, vamos sair daqui, porque o príncipe desse mundo se aproxima. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno.
Então, o que a gente consegue, o que nós conseguimos aprender nessa noite, com essa ministração? Nós aprendemos que nós somos pessoas, seres humanos, a qual Deus morreu por nós. Somos vitoriosos. Além de vitória, somos mais que vencedores. Tudo já foi conquistado por Jesus. Ele já deu a vitória em cada circunstância, em cada situação a qual nós passamos e poderemos até passar. Já está garantido. Amados, a nossa vida é para ser feita e é para ser regida e para andarmos todos os dias em vitória, todos os dias, sem dificuldade, sem nada. Mas para isso, é preciso nos apegarmos a Deus. E não tem jeito, não tem maneira, não tem outra maneira, não tem outro jeito de fazer isso, se não for pela palavra, pela oração e pela comunhão dos irmãos na igreja. Não tem outro jeito. Então nós podemos andar derrotados? Podemos sim, mesmo sendo vitoriosos. Você consegue ver um campeão de Fórmula 1, ou campeão de futebol, eles saírem do campo vitorioso, mas com espírito de derrota? Não tem. Então, o que Satanás tenta colocar em nós é um espírito de derrota. E ele vem e ele trabalha aqui, na nossa oficina mental. Porque vem daqui e vai para o nosso coração. E no nosso coração vai para a nossa boca. E é aí onde nós somos destruídos muitas vezes. Então, amados, lutamos sim, batalhamos sim, somos vitoriosos? Sim. No reino de Deus é tudo sim, é tudo positivo, é tudo certo. Mas ele falou assim: tome cuidado, porque você não luta contra a desobediência do seu filho. Você não luta contra aquela pessoa, contra aquela outra pessoa, contra seu marido, contra sua esposa. Não é com ele a luta. Ele não é o seu gigante que você precisa derrotar. Os gigantes ali são principados, são potestades, são exércitos espirituais da maldade. É o príncipe deste século que foi derrotado, e ele quer que você não tenha o entendimento que você é vitorioso. O que falta a nós como igreja, amados, nós como pessoas em Cristo, é nós entendermos e nós vivermos em vitória. Porque já que Satanás ele não pode tirar a vitória de nós, ele vai fazer de tudo para que você não usufrua da vitória que você já tem. E isso é muito triste. Então nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta, ela é difícil. A nossa luta não se vence com palavras de persuasão. A nossa luta se vence com o poder da palavra e com a oração e com a comunhão da igreja. Aí nós vencemos. Se você tem uma luta, tem uma dificuldade, você traz para a comunhão da igreja. A igreja vai orar com você e Deus vai dar a vitória. Mas você está batalhando diretamente contra os principados e potestades. Então deixa eu deixar um conselho para todos nós aqui nessa noite. Então, querida esposa, pare de xingar teu marido. Esposo, pare de xingar tua esposa. Tua luta não é contra ele. Ovelhas, pare de reclamar do seu líder. Pare de reclamar da sua igreja. Pare de reclamar dos seus pais. Pare de reclamar do emprego que Deus te deu. Pare de reclamar do serviço que você tem. A nossa luta não é contra isso. Lute contra quem quer tirar a vitória de você. Ou não é, eu não digo, não tirar a vitória, nós não podemos perder, tá? Deixa registrado, nós não podemos perder a vitória, porque já é nossa por intermédio de Cristo. Mas nós podemos deixar de usufruir de ser vitorioso. Precisa mudar.
Eu gostei muito da frase da escola da vida. Gostei, amei essa frase. E até acho que a gente vai fazer umas camisetas aí para todo mundo usar. Tudo muda quando você muda. Enquanto a gente não mudar a mentalidade, nós vamos estar brigando com o marido, vamos estar brigando com a esposa, vamos estar brigando com a igreja, vamos estar brigando com a vizinha, vamos estar brigando com o vizinho, vamos estar brigando com o patrão. Amados, e briga cansa tanto, né? Já pensou uma discussão em casa, uma discussão no trabalho? Quanto estresse que dá em nós. E aí, ao invés de andarmos triunfantes, vitoriosos, nós baixamos nossa cabeça. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra dominadores. Mas a palavra de Deus diz, e eu quero encerrar esse pensamento nessa noite. A Bíblia diz que Cristo, Ele é o cabeça. Ele é o cabeça de todo o principado. Cristo é o cabeça. Ele é o governo. Ele é a autoridade máxima. E todas as coisas já estão subjugadas aos pés do Senhor. E se eu estou em Cristo, amado, se eu estou em Cristo, todas as coisas estão debaixo dos nossos pés também, por causa dele, por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Não sejam derrotados. Sabe, mas eu quero que você saia com esse entendimento, pelo menos aqui dessa noite. Ande em vitória. Ande em conquistas. Marche vitorioso. Ela já é sua. A vitória já é nossa, por causa do sangue do Cordeiro. Não precisamos lutar pela vitória, porque ela já é nossa. Nós precisamos usufruir da vitória. Você pode repetir comigo essa frase? Diga assim: eu não preciso lutar pela vitória, porque ela já é minha, por causa de Jesus. Mas diga assim: eu preciso aprender a usufruir da vitória que já é minha. Meu desejo é que você e eu e todos nós possamos andar essa semana de vitórias, tá? Possamos andar em vitórias. E quando tiver que lutar, é aqui, ó, na oração e no poder da palavra. Aí, principados, potestades, hostes espirituais, príncipes das trevas, príncipes dominadores, príncipes desses séculos, que são totalmente derrotados, eles vão ter que ir embora. E nós vamos ter a vitória em nome de Jesus. Amém?